Estamos de volta com mais uma edição do Videoclass, um podcast para todas as classes. Hoje, Marcos Antônio Pereira conversa com a professora Miriam Almeida. Atuando na área da educação há 30 anos, atualmente, Miriam é diretora de escola pública e cursa fonoaudiologia na Universidade de Guarulhos. Miriam, muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui hoje para a gente bater um papo super bacana. Eu que agradeço o convite. Então, Miriam, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando um pouco de você, né? Sua vida pessoal, as suas características, a sua experiência profissional. Bora lá. Bora lá. Meu nome é Miriam Almeida. Sou uma pessoa. Hoje estou num momento bem diferente, bem sonhadora, aventureira, me desafiando aos novos rumos que a vida está me proporcionando. Sou uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa séria. Tem algumas características bem marcantes, característica de honestidade, de integridade. Prezo muito por valores, mas estou buscando novas oportunidades que estão surgindo. Eu estou assim, bem aberta para o novo. Tenho uma filha de 18 anos, que também está no momento de desafio. Agora, dia 20 de abril, ela está indo para a África, Olha que bacana. em São Tomé e Príncipe. Ela vai numa atividade missionária. Passar 3 meses e meio a 4 meses na África. Então, a gente está num momento muito bom, eu e ela. Que bom. E a sua vida profissional? Como você começou? Quais as áreas que você já passou? Bom, a minha primeira formação foi arte, com habilitação em desenho. Depois eu fiz. Essa habilitação foi um curso de graduação Foi mesmo, um em curso, artes? isso, um curso de graduação. E na época em que eu estava estudando, eu já iniciei como professora em escola pública. No primeiro ano que eu ingressei na faculdade, eu já ingressei como professora. Depois eu me desafiei, fui fazer uma nova graduação, uma nova faculdade, foi em pedagogia. Posteriormente, fiz uma outra graduação em teologia. E agora estou me desafiando novamente em fonoaudiologia. Tem algumas pós-graduação. A minha primeira pós-graduação foi em arte-terapia. A segunda foi em docência em arte. A terceira graduação é conciliação e mediação de conflitos, porque eu achei a necessidade, pelo fato de trabalhar na escola, e uma das coisas que a gente faz bastante é mediar conflitos, desde questão de alunos, funcionários, porque onde tem duas pessoas vai ter conflitos. Então, saber mediar os conflitos, e eu quis me interessei em me aperfeiçoar nessa questão de conflitos. E aí eu fiz uma pós-graduação sobre mediação de conflitos. Nessa mediação de conflitos, você pode colocar algum caso que você já mediou, algum tipo de conflito que você já mediou? A gente, eu acho, não. Mediação de conflitos, ela todos os dias ela aparece. Desde como eu trabalho numa escola de período integral, onde as pessoas ficam 9 horas dentro de uma escola, é uma família. Então, ali vai aparecer tanto as qualidades quanto os defeitos das pessoas, né? Então, assim, a mediação, ela pode ser tanto uma coisa muito simples, como um prato deixado na pia. Porque as pessoas vão conviver e uma pessoa deixou um prato na pia sujo e a outra não gostou, entendeu? Então, você entra com uma conversa, com um diálogo. O diálogo é acima de tudo, né? E com
a comunicação não violenta. Então, mediar conflitos é ser imparcial, escutar ambas as partes e ali trazer, né, que a pessoa reflita quais os pontos onde ela pode liberar, né, como é que fala? A, o senso de olhar para o outro também, olhar a necessidade do outro e olhar a sua necessidade. Porque às Se vezes a gente sentir no quer. lugar do outro. Porque às vezes a gente quer olhar só a nossa necessidade, só aquilo que a gente quer pra gente. E quando você está no conflito, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, uma das coisas que eu costumo fazer bastante, porque às vezes eu recebo algumas pessoas que estão às vezes nervosa, então eu escuto. Eu deixo ela falar tudo que ela tem para falar, para depois eu poder falar. Porque um copo cheio, ele não vai esvaziar para uma nova conversa. Então, quando tô fazendo uma analogia, tá? Quando um copo ele se esvazia, a pessoa tá muito nervosa, então eu deixo ela esvaziar esse copo. Aí depois eu entro com a mediação, ou com o conselho, com uma orientação, porque ela conseguiu esvaziar, ela vai te escutar. E quando o Uhum. copo tá cheio, ela não te escuta, porque ela tá pensando só naquele problema. Ela não consegue, porque ela tá ali naquele momento pensando naquele problema. Então é nesse parâmetro que eu sigo a questão da mediação de conflitos. Com relação ao ego, você tem visto muito problema com relação a esses conflitos voltado para o ego, uma vez Já, que as pessoas pensam muito nesse aspecto, se manifestam muito em relação ao ego? já tive. Hoje não mais. Não? Na questão de trabalho, hoje não mais. Hoje tá bem tranquilo. Cada um tá sabendo o seu lugar, o seu espaço, respeitando o espaço do outro, demonstrando as suas qualidades, demonstrando as suas habilidades, sem passar por cima do outro. Hoje tá bem tranquilo essa questão, no meu local de trabalho. Uhum. E como é que é dirigir uma escola, né, de período integral, com 9 horas, com quantos alunos tem a sua escola? 250 alunos. 250 alunos. Quantos professores? São 14 professores, 15 com o professor da sala de leitura, mas tem as professoras auxiliares que acompanham alguns alunos específicos. Tá. E como é que é dirigir uma escola desse tamanho aí durante um período de 9 horas? Quais os tipos de problema comum que tem? Fala um pouquinho da sua direção na escola que você trabalha. É, Eu acho que hoje a gente está num momento bem tranquilo, né? É desafiador, porque a cada ano são muitas resoluções, muitas mudanças que vêm da Secretaria de Educação, então você tem que estar bem atento às documentações, às legislações, né? Porque a Uhum. gente tem que seguir uma legislação. É, e estar 9 horas com as pessoas é uma família. É uma Tanto é que família. as pessoas lá na escola, elas falam que é a família Santa Cecília, desde o funcionário, o professor, o aluno. Então, assim, o diálogo, ele tem que estar presente. Sempre. Sempre, o diálogo tem que estar presente. E eu sou uma pessoa que eu dou autonomia para as pessoas trabalharem. Vice-direção, os coordenadores, eles têm autonomia para trabalhar, mas uma vez eu escutei numa uma das formações que o diretor, ele está na caixa d'água. O que é estar na caixa d'água? É estar atento a tudo que está acontecendo. Talvez, eu não vou executar determinadas funções. Por exemplo, o coordenador, ele está muito mais próximo do professor, acompanhando mais o trabalho do professor, mas eu estou acompanhando o trabalho do coordenador. Então, nós temos uma agenda semanal que ela é eficaz e ela é funcional. Então, todas as pessoas, elas na segunda-feira, elas organizam a sua agenda semanal e ali elas colocam o momento que ela, né, o professor, no caso, ele vai
ministrar uma aula, aí ele vai ter um momento de estudo, ele vai ter um momento de planejamento, ele vai ter um momento de alinhamento com o coordenador de área, o coordenador geral vai ter um momento que ele vai ter um agendamento que geralmente são nas segundas-feiras, com a equipe gestora, com o trio gestor, que sou eu, a vice-diretora e o coordenador geral. Vai ter momento que vamos estar com os coordenadores de área. Então, ele vai colocar na sua agenda uma reunião com os professores que acontece nas terças-feiras, e assim vai. Eu faço a minha agenda, o atendimento ao público externo. Tanto é que o dia que você foi Uhum. agendado, né? Na secretaria, as meninas já sabem, elas as meninas da secretaria, as funcionárias da secretaria já sabem, porque tem uma agenda lá, quem é que vai chegar, quem é que eu vou atender, quem a coordenadora vai atender. E a gente tem uma organização, porque chega uma pessoa, um pai, e ele fala, eu precisava conversar com o diretor. E aí elas perguntam, mas é sobre o que você quer conversar? Ah, se for a mediação de conflitos, aconteceu isso com o meu filho, ele, né, dá uma breve explanação ali, aí ela já sabe, as funcionárias da secretaria já sabem para quem direcionar, então, é mediação de conflitos, vai conversar com a vice-diretora, que é uma Dela. das atribuições do vice-diretor. Ah, é o pedagógico, meu filho está com dificuldade em tal disciplina, e a atividade determinada ele acabou não conseguindo, e eu queria tirar umas dúvidas. Ah, então conversa com a coordenadora. Então existe já Um um alinhamento. alinhamento lá na secretaria, então elas fazem. Ah, não, mas eu quero conversar com o diretor. Então elas já agendam comigo, entendeu? Uhum. Então, assim, existe toda uma organização. Que E, bom. e estar 9 horas é estar o tempo todo ali. Eu gosto muito de, no início da aula, passar em todas as salas, dar bom dia para todo mundo. E Tem as me... quando eu não passo, eles me cobram. Hoje você não passou, né, Miriam? Você não passou para dar bom dia. Uhum. E tem as merendas, né? Tem a questão são 4 refeições por dia. Eles têm a merenda inicial, depois tem um intervalo com um lanche, depois tem o almoço. Eles comem bem a merenda, ela é bem servida, e as merendeiras, né, elas têm um bom relacionamento com os alunos também, sabe? De servir, serve sorrindo, Uhum. faz as comidas, assim, sabe? Se sente que não é Um só prazer, não é só o produzir, mas é fazer com vontade. uma alegria. Questão da limpeza também, tem uma funcionária assim muito eficaz e tá sempre trabalhando em conjunto, em equipe. Eu tenho, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa, né, na escola. Com relação ao processo seletivo, né? Uma vez que a escola tem 250 alunos, como que é feito esse processo seletivo para poder escolher os alunos que vão estar matriculando? Como é que funciona? Não existe processo seletivo, Não? não. Mas existe a pré a pré-matrícula, que é feita em meados de agosto, setembro, onde os alunos eles indicam, os pais, né, no caso os responsáveis indicam se o aluno se o filho dele vai para uma escola de período integral, né, uma escola de programa integral, ou se vai para uma escola parcial, e ali é uma geolocalização das escolas mais próximas da casa dele. Mas existe uma demanda que é feita pela gente, quantas salas de aula nós vamos atender no ano seguinte, né? Que é sempre feito um ano anterior. E ali, de acordo com essa demanda, o próprio sistema ele acaba Filtrando. distribuindo. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu coloco sempre, já desde que eu assumi a direção, não no caso no primeiro ano que eu assumi, que foi na pandemia, foi bem difícil o primeiro ano, mas todo aluno novo que chega na escola, eu gosto de fazer uma entrevista, porque eu acho que eles precisam, ou eu preciso conhecer quem é a família, e eles também precisam saber quem é o diretor da escola. Então, em janeiro, eu faço um agendamento, assim, praticamente 2 semanas, atendendo os pais e os alunos dos alunos novos. Ali eu falo sobre o programa, eu falo sobre o regimento da escola, sobre os procedimentos da escola, eu apresento todos os ambientes.
Então, o primeiro acolhimento à família e ao aluno sou eu que faço em janeiro, Um a um? um a um. Puxa, Um a um. Então, assim, a parabéns. gente é um trabalho bem puxado, mas ali eu conheço, já se o aluno tem algum laudo, já faço a primeira ato, o primeiro registro, eles já Uhum. recebem a primeira orientação. Então, é bem bacana esse trabalho. É E um eu tenho trabalho tido. árduo, né, de fazer É, 250 pais não, juntamente com no caso não são 250, geralmente são os alunos os das alunos primeiras séries. dos primeiros anos que Isso. estão entrando Entrando na na escola. escola, tá É. certo. Mas mesmo assim, acaba sendo o quê? 80, 90 alunos. É. Então, assim, eu faço uma agenda, ela é bem puxada, sabe? Uhum. De atendimento. Eu gosto Faz- muito de fazer isso. E hum. tem tido resultado, porque quando eles conhecem o diretor da escola, e se eu precisar convocar, não. É a Miriam que está convocando. Eu conheço quem é a diretora. Eu já Sim, bati um papo com ela. Entendeu? fica mais familiar. Fica mais familiar, traz o pai para perto. Tanto é que nós temos reunião de pais, e a reunião de pais é nesse molde. É o professor, tutor, o aluno e o pai. E é por hora marcada. Então, ela acontece, né, na escola por hora marcada, e nós temos, assim, 98% de participação dos pais. Então, os A pais comunidade, então, participam, participa da participam, escola? participam, participam. Nas Por festas quê? juninas, nas festas que tem na Apesar que escola, nós fazemos festas juninas internas, sabe? internas? É, por conta de ser um número menor, então a gente não deixa de fazer as Uhum. festas, mas a gente faz Ah, tá. mais interna com os alunos. Uhum. Mas os pais participam sim da. E quando a gente precisa convocar para uma outra situação, eles também comparecem. Comparece. Comparecem. Uhum. É bem. Como é que fala? Entrosado. Há uma parceria família-escola. Tem as suas exceções, Qual é a como em qualquer diferença, lugar. então, ô Mira, em relação às escolas, no caso de período integral e as de período parcial? Qual a diferença que tem? Então, o Em termos de período professores, em é termos de o que que acontece? A escola parcial é, há muita rotatividade de professor. professores? A escola de período integral tem algumas regras Ah, que tá. tem né, que o professor ele precisa seguir, porque ele é avaliado. Todos nós somos avaliados ao final do ano. E tanto diretor, vice-coordenador, Uhum. né, uma avaliação de desempenho. E os próprios alunos avaliam no sistema toda a equipe. Ah, Então, tá. eles falam, né, eles avaliam a parte profissional, a gente orienta os alunos que não são questões pessoais, mas são profissionais. E aí no sistema, ele avalia, e aí sai um resultado. A partir desse resultado, eu dou uma devolutiva para o professor, onde tem os pontos de evidências, né? Porque ao longo do ano nós temos que apresentar evidências do nosso trabalho, os pontos fortes e os pontos de atenção, para que ele repense, para que ele reflita para o ano seguinte quais são os pontos de atenção, né, que precisam Ser melhorados. ser melhorados, aprimorados. E assim para mim também. A dirigente, junto com a supervisora, dá uma devolutiva sobre o meu trabalho, sobre os pontos a ser melhorado. Então, quando a gente entra numa escola de tempo integral, nós temos que estar bem abertos a essas devolutivas, entendeu? E a Uhum. gente sempre nós pensamos, nós somos parte do problema ou nós somos parte da solução, né? Uhum. Então, ao longo do ano, nós recebemos orientações, né? Eu, no caso da supervisão, da dirigente, os professores são acompanhados por nós, né, no apoio presencial, que é a observação de sala de aula, e ali a gente vai dando orientação, vai dando os encaminhamentos, vai dialogando com esse profissional para a coisa poder fluir. Uhum. Os cursos, no caso do ensino médio, são técnicos ou cursos regulares, normal? Nós temos duas turmas de técnico. Tem uma turma de logística, que é uma terceira série, né, que eles vão se formar agora, de logística, e nós temos uma turma de administração. Como que é feita? Também ao final do ano,
para a segunda série, nós vamos fazer uma pesquisa para ver se eles têm interesse de ir por um curso técnico. E ali a gente faz um levantamento de qual curso que poderia. Porque a secretaria ela oferece 10 cursos. Hum. E ali a gente, né, faz uma pesquisa antes com os alunos, com os responsáveis, para ver qual o maior interesse da turma para ser implementado. É um curso técnico. Então, eles têm aula das disciplinas da base e das diversificadas e mais a formação, né, técnica. Que aí vem um professor que ele é técnico daquela área, né? Ou os professores, né? No caso de administração, nós temos mais de um professor. Então, Miriam, com relação à parte da sua experiência, da sua graduação na teologia, né? O que você pode dizer para a gente? Bom, surgiu a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento sobre a Bíblia. E eu fui fazer a formação, né, em teologia para ter esse conhecimento. Foram 3 anos e meio de estudo. E ali, muitas vezes, você é confrontado, porque às vezes você acreditava ou pensa em alguma coisa e quando você estuda, você é confrontado o tempo todo. Mas me fez buscar mais conhecimento e estudar mais sobre a Bíblia, sobre os costumes, né? Sobre outras religiões, também buscar conhecer várias religiões, vários costumes e principalmente o conhecimento bíblico. E por que essa necessidade? Durante 8 anos eu fui líder numa igreja chamada Nasci para Deus, líder de teatro, e ali eu, por conta da minha primeira formação, que é a arte, eu me aperfeiçoei em teatro e fui fazer alguns cursos sobre teatro, e eu percebi que também eu precisava desse conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a Bíblia, para eu poder orientar, para eu poder trazer uma palavra para o grupo, para eu poder trazer a aplicação em relação a esse conhecimento bíblico. E durante esses 8 anos, assim, para mim foi de crescimento muito, muito grande, de crescimento pessoal, crescimento espiritual. Hoje não estou mais com esse grupo, sinto muita falta. Acredito que eles também, inclusive conversei com uma integrante, a Sara, ontem. Ela falou: ai, Miriam, o pessoal o tempo todo acaba falando, mas a Miriam fazia assim, mas a Miriam era assim. E assim, o grupo era muito, muito junto, sabe? Muito, muito família. E eu era muito brava com ele, sabe? Ali eu era brava. E eu queria tirar o melhor dele, sabe? Mas eu não consigo. Consegue? Consegue sim, você consegue. E eu tentava tirar a melhor atuação dele, sabe? E assim, eles faziam assim, com muita vontade, e sabia que era voluntário, era para que as pessoas fossem tocadas por aquela mensagem, porque a gente sempre levava uma mensagem voltada para Deus, e sabia que não era só simplesmente uma atuação, que existia algo a mais, que a gente levava uma mensagem para transformar as pessoas. Então, não era só teatro, era algo a mais, entendeu? E foi aí que eu busquei esse conhecimento mais aprofundado sobre teologia. E os contatos que você teve na graduação com as pessoas que queriam ser padres, diáconos? Tinha de Tinha? vários, tinha sim. Mas eu não tive muito contatos assim depois. É só mesmo no momento do curso Do mesmo. curso. Que aí um falava uma coisa, outro falava outra, e às vezes havia bastante discussões nos fóruns, né? Que a gente tinha as atividades eram em fóruns, e depois fazer as resenhas.
mas era muito bacana, porque era cabeças diferentes, né? Então o diálogo, assim, era muito presente nesse curso de teologia. E o professor, assim, top, muito, muito É. top. Ele desafiava, sabe? Então você deve gostar muito de sociologia, filosofia. Talvez. Hoje eu consigo dialogar mais, mas eu já fui uma pessoa muito introspectiva. Uhum. Praticamente a minha vida quase que toda eu fui uma pessoa mais Mais quieta, mais reservada. reservada. Eu não falava muito, eu era muito mais quieta, mais observadora. É uma característica muito forte que eu tenho, é a observação. Uhum. É da observação. Que bom. Agora, da parte da sua formação de artes, né? O que que você pode De falar artes, um pouco mais sobre essa área? a, Você a, chegou a dar aula de artes? trabalhei acho que 12 anos na escola pública. Trabalhei mais na região do ABC, Ah, do como ABC. professora. Aí quando eu vim para Guarulhos, eu trabalhei na escola particular, concomitante, né? Não é educação artística, não, é É, artes é mesmo. que hoje fala arte, mas é Ah, educação artística. educação artística. É. E aí, dentro da área de educação artística, eu fui me aperfeiçoando em várias áreas. Aí estudei Uhum. músicas, fiz curso de teatro, fiz curso de artes plásticas dentro, né? Cursos de atualização. Tenho muitos cursos. E por conta da minha atuação né, como líder de teatro, nesses últimos tempos, eu fiz bastante curso voltado ao teatro, maquiagem artísticas com maquiadores, assim, bem renomados. E, e aí, mas a minha área, assim, do coração é música. Porque eu nasci dentro de um contexto musical. Meu pai, hoje ele é tenente da reserva, mas meu pai, ele era militar músico. Então, Hum. ele já foi regente da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. E desde muito pequeno, ele levava a gente para os concertos, para as apresentações, né, de, de música. Então, Então você cresceu nesse ambiente. cresci nesse ambiente. Então, Educação é, artística. é. E aí, dentro da área de educação artística, eu fui me aperfeiçoando em várias áreas. Aí estudei Uhum. músicas, fiz curso de teatro, fiz curso de artes plásticas dentro, né? Cursos de atualização. Tenho muitos cursos. E por conta da minha atuação né, como líder de teatro, nesses últimos tempos, eu fiz bastante curso voltado ao teatro, maquiagem artísticas com maquiadores, assim, bem renomados. E, e aí, mas a minha área, assim, do coração é música. Porque eu nasci dentro de um contexto musical. Meu pai, hoje ele é tenente da reserva, mas meu pai, ele era militar músico. Então, Hum. ele já foi regente da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. E desde muito pequeno, ele levava a gente para os concertos, para as apresentações, né, de, de música. Então, Então você cresceu nesse ambiente. cresci nesse ambiente. Então, hoje, outro dia eu estava falando na faculdade, né? A gente estava falando sobre figura fundo, que é uma das características que a gente estuda bastante da parte de audição. Hoje, se eu fecho os meus olhos e eu estou escutando uma orquestra, eu fecho meus olhos, eu consigo fazer assim, fechar os olhos e escutar só o som do oboé. 80 pessoas tocando. Você Eu consegue consigo separar. separar. Só a melodia do oboé. Agora eu paro, eu quero escutar só a melodia Nossa, do que violino. interessante. Então eu consigo escutar só a melodia do violino. Agora eu quero ouvir o contexto, eu consigo. Então eu Uhum. consigo ouvir a linha melódica de cada instrumento, ser Hum. perceptível. E eu consigo ter como é que fala? Perceber o timbre de cada instrumento. É uma Uhum. coisa que, por conta dessa vivência, foi desenvolvida, Foi desenvolvida. né? Então, essa questão do timbre, assim, eu tenho uma percepção bem acentuada. Uhum. E foi um. E
e cresci nisso, né? E foi aí que eu procurei fazer o curso de arte lá na faculdade. Quando tinha alguma coisa voltada para música, o pessoal falava: não, a Miriam que vai direcionar a gente. E eu era, na faculdade de arte, eu era mais nova. E eu era bravinha. Eles me chamavam de bravinha. A gente se encontrou depois de 20 anos de formação. E aí eles lembraram de algumas coisas que eu fiz lá na faculdade. Eles conseguiram, os meus colegas de faculdade, eles lembraram. Então, pensando nisso, eu percebo que lá eu já tinha uma característica de liderança. E é engraçado que qualquer lugar que eu vou, eu quero ficar escondida. Mas não sei se é por causa das colocações ou da fala que as pessoas acabam me apontando. Não, a Miriam, eu acho que ela tem que ser a líder do grupo e direcionar o grupo. Na Uhum. família, a mesma coisa. Ai, Miriam, prepara alguma coisa para isso. Ai, prepara alguma coisa para aquilo. Ai, organiza isso. Fala com... Nós somos em 10 irmãos. Ai, mas organiza alguma coisa pra gente no final do ano. Então, sempre eles pedem, né? Hoje eu tô mais Uhum. quietinha. Mas eu sempre fui essa de tomar a frente, de estar à frente. Então, Na liderança. eu acho que essa característica já vinha lá de quando eu era jovem, né? Lá de trás. Uhum. E hoje eu me vejo voltando um pouquinho mais para a arte de novo. Porque esse ter voltado para a universidade, né? Volta para a arte. Eu volto para a arte. Você fala, mas é saúde, é saúde. Mas seguindo para essa outra área que é a voz artística, eu volto para a música, eu volto para a arte. É como se reacendesse esse outro lado novamente. Uhum. E a pedagogia, Miriam, por que você resolveu fazer pedagogia? Porque você queria estender para a área administrativa na educação? Ou... Ó, aconteceu assim. É, eu estava como professora e eu tive uma diretora na época, Laurendete, que ela falou: Miriam, por que você não tenta ir para coordenação? E eu nunca tinha pensado de ir para coordenação. Eu vou te falar, hoje eu estou na direção porque aconteceu, não foi uma coisa que eu planejei e nem Uhum. sonhei. As Uhum. coisas foram É acontecendo e assim. eu fui abraçando. E aí eu falei para ela: acho que eu vou tentar. Será que eu consigo? Não, você consegue, Miriam. Aí abriu uma inscrição para ir para a diretoria de ensino, como coordenadora pedagógica na época era a oficina pedagógica, Uhum. que é o núcleo que cuida da parte pedagógica, né? Que orienta os coordenadores, os professores, cuida da parte pedagógica Certo. da escola, da diretoria. Falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer minha inscrição. E ali eu fiz a minha inscrição. Na hora que eu fui passar pelo processo seletivo da entrevista, era o professor Motoca, na época, hoje falecido. Ele falou para mim, eu fiz a entrevista e eu fui para fazer a entrevista para professora coordenadora de arte, para professores de arte. E aí eu perguntei, depois da entrevista, levei todo o meu material, portfólio, né? Era portfólio físico na época. Aí eu perguntei para ele, quantas pessoas estão concorrendo comigo? Aí ele falou assim, nenhuma. Eu falei, então não vou dar resposta agora não, eu vou pensar mais um pouco. Você acredita? Que ousada que eu fui. Ele, sério? Eu falei, sério, se ninguém tá concorrendo comigo, eu vou pensar mais um pouco se eu quero isso ou não. E fui embora. E ele ligava, ligou um dia, 2 dias, ligava na escola. Cadê a Miriam? Cadê a resposta? Uhum. Aí essa diretora falou, Miriam, vai, enfrenta seus desafios e vai. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. E fui. Ali eu fiquei durante 4 anos. Professora Vera Corriel foi uma pessoa assim que me deu muita liberdade para trabalhar, sabe? Aprendi muito, questão de formação, tive muitas formações, a gente saía para ir em outras cidades, né, com outros coordenadores do estado todo, então ali a gente tinha muita formação, eu digo que foi uma escola para mim, em questão de formação. E aí quando eu achei que já deu, eu tenho essa coisa de perceber quando o tempo já Esgotou. esgotou. Porque eu percebo assim, eu não consigo dar mais de mim. Então já eu gosto muito do novo.
Então, o novo para mim ele é desafiador e eu vou enfrentando. Então, quando eu percebo que eu não consigo mais dar mais de mim, foi aí que eu resolvi voltar para a escola. Quando eu voltei para a escola, eu fiquei 6 meses na sala de aula e logo em seguida já recebi o convite de ir para a coordenação pedagógica da escola. E eu aceitei. Foi uma experiência muito boa, porque aquilo que eu aprendi na diretoria de ensino, eu consegui colocar em prática dentro de uma escola. Então, aquilo que eu orientava os coordenadores, orientava os professores ali dentro da escola, era colocar em prática, entendeu? Então, eu estava atuando e colocando em prática. Foram 2 anos, assim, muito de dedicação e muito prazeroso. Eu gostei Uhum. muito de estar na coordenação pedagógica. Depois, logo em seguida, eu recebi o convite de ir para a vice-direção da escola. E ali você distancia, a vice-direção você distancia um pouco mais do pedagógico, do professor. Porque porque entra outros desafios, que é o administrativo, né? Então você tem que se dividir. O pedagógico, você não vai deixar o pedagógico, mas você vai se dividir com as outras questões, com as outras demandas que demanda para um vice-diretor. Foi bom também. E quando surgiu essa nova oportunidade de ir para uma escola de tempo integral. E eu falei, acho que eu vou. Fiz a minha inscrição, chegou no dia da entrevista, eu pensei, eu vou para a entrevista, não vou, não vou, o que eu faço? Meia hora antes de ir para a entrevista, eu falei, essa foi uma coisa, acho que eu vou. Me troquei e E foi. decidi ir. E fui. E ali foi um processo bem difícil, porque hoje é diferente a processo seletivo para a escola de tempo integral. Mas no início, quando começou esse programa dentro da diretoria, era um processo bem. A gente fala que foi uma. Esqueci a palavra. Uma sabatina. Porque a entrevista era como se você já estivesse trabalhando no programa. Então você tinha que estudar muito o programa. E as perguntas eram sobre o programa. Uhum. Então você tinha que se apropriar dele antes de você entrar. Você tinha que estudar sobre ele. E as respostas tinham que ser ali, né? Sobre as premissas, sobre as competências do programa, sobre os princípios do programa. Então, você tinha que estar preparada para fazer essa entrevista. Hoje não mais. Fazem, né, algumas perguntas, eu participo, né, dessa entrevista, mas são perguntas mais superficiais. Na época que eu entrei, as perguntas tinha mais aprofundamento. Então, Uhum. você tinha que ter conhecimento sobre o programa. E eu consegui entrar nesse processo seletivo e fiquei durante 2 meses na vice-direção. E aí foi quando a diretora, na época, a Elaine, saiu da direção E você ficou no lugar. e passei pelo processo seletivo Ah, para tá. ir para a direção. Aí todo mundo, ai, porque você vai para a direção? Eu falei, não, eu não vou fazer, não vou mover uma palha. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acredito bastante na questão assim, eu quero ir pelos meus méritos, não por influência, não digo influência, não por indicação, não, eu quero passar pelo processo, entendeu? Então, foi ali que eu pensei se eu devo, se eu não devo, eu consultava bastante a minha mãe. Minha mãe era minha conselheira. De tudo que eu fazia, eu consultava ela. Eu perguntava para ela, o que você acha, mãe? O que você acha que eu vou? Então, eu sempre consultava ela. Hoje ela faleceu, esse ano agora em abril vai fazer 1 ano que ela faleceu. E aí, iniciei, dia 12 de janeiro de 2020. Logo no início, 16 de março, sai todo mundo da escola para Pandemia. Então, você imagina você assumir uma direção de escola, estando todo mundo longe, cada um nas suas casas. Teve dias de eu entrar naquela escola, parecia sabe, um lugar abandonado, porque eu tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana naquele lugar. E ali eu chorava, sabe? Uhum. Porque eu chorava por causa do medo, da questão da pandemia, o medo do desafio da direção, estando todo mundo longe.
se deparando com as dificuldades, os enfrentamentos da própria atribuição de diretor e vendo toda a situação acontecendo. Então foi um ano bem difícil. Tumultuado, né? Bem difícil. Acho que para todos nós, né? Todo mundo. Todo mundo. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. Hoje, na direção, eu acredito que eu aprimorei bastante. Eu estou mais tranquila na direção, mas o meu percurso foi aparecendo as oportunidades, não foram coisas que eu busquei, que eu sonhei. As oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando. Hoje eu sou uma pessoa assim, estou muito aberta a... Ai, fugiu a palavra. Quando você tem contatos com outras pessoas, network. Network. Então, essa questão do network, ela é muito presente na minha vida. Tanto é que eu tô aqui, né? Que você conversa, as pessoas te conhecem, te apresentam oportunidades e eu abraço a oportunidade. É isso aí. Entendeu? Certíssimo. E não só para mim. Eu tenho a questão de que eu olho para o outro. A oportunidade surgiu para mim e eu quero oferecer para o outro. Eu quero oferecer para os meus alunos, eu quero oferecer para os professores, eu quero trazer para... Entendeu? Então, eu vou fazendo... Eu digo assim, eu gosto de fazer pontes. Uhum. Eu conversei... Ampliar os horizontes. Ampliar. Outro dia eu estava no prédio na Paulista, nas rádios. Eu entrei em contato com uma amiga, ela falou, não, vem aqui conhecer. E ali ela me apresentou todas as rádios daquele prédio da Paulista. Uhum. Fiz contato... eu vi lá os vídeos. Isso, fiz contato lá com algumas pessoas, fiz convite deles palestrarem dentro na escola e eles vão na Feira das Profissões, entendeu? Levei um palestrante para a faculdade, acabou não dando certo, mas eu acabei levando um outro, o próprio locutor, né, da rádio, e ali a gente tenho acompanhado o trabalho dele, ele também acompanha o meu. Então, assim, eu vou fazendo... Eu falo que eu faço pontes. Eu vou apresentando. É a mesma coisa. Eu tenho amigos que têm empresas e eu sempre indico alunos que tenham o perfil para aquela empresa. Eu sempre falo para o aluno, não venha manchar minha indicação, hein? Porque a minha indicação, ela é certeira. Quando eu indico uma pessoa... eu vejo as características e aí eu apresento para um amigo, e eu gosto de fazer essa coisa de pontes. E aí, como você acaba fazendo bem para outras pessoas, as coisas voltam para você. É automático. Tudo que você planta, você colhe. É isso, e a vida vai acontecendo. Então, eu tô bem aberta para isso, sabe? Parabéns, Miriam. As coisas vão acontecendo e eu sou muito, muito grata. Muito grata. Miriam, você tem algum hobby que você gostaria de comentar com a gente? Bom, eu gosto muito de viajar. Viajar. Coisa boa viajar, hein, Miriam? Viajar. Eu também sou apaixonado. Eu planejo as minhas viagens de férias, era uma coisa que eu já fazia. Mas hoje, mais. Eu gosto muito de planejar, conhecer novos lugares, explorar os lugares, observar as pessoas, a cultura daquele lugar. Eu gosto muito de, quando eu vou para algum lugar, vamos supor que seja a praia, eu vejo algumas igrejas, instituições culturais, eu não fico só na praia, eu vejo a população, os costumes das pessoas, então sou uma pessoa bem observadora e eu gosto de conversar com as pessoas. Eu fui agora recentemente para Curitiba e ali eu conheci uma senhorinha de 72 anos, que eu fiquei 4 horas conversando com ela numa praça, mas foi uma conversa, assim, maravilhosa, sabe? De muito conhecimento. Ali chorei com ela, ela chorou comigo, mas ficou assim, guardada, sabe? Uma conversa guardada, assim, no coração. E estou me desafiando a fazer algumas atividades aventureiras, sabe? Já há algum tempo eu venho pensando nisso. Eu gosto muito de presentear minha filha, não presente físico, mas eu gosto de presentear com momentos. E os momentos são as aventuras. Então a gente já fez, nós já fomos em balão, né? Voamos de balão, de parapente, que mais? Recentemente, nessa viagem, eu mergulhei, que para mim foi um desafio, assim, porque
desafiei o meu medo, porque eu jamais tinha essa coragem. Mas eu fui com dois intuitos. De desafiar o medo, né? Enfrentar o medo. E também com a intenção de fazer alguns vídeos sobre a fonoaudiologia, que é Uhum. a manobra de Valsalva, Valsálvia, que é explorar e escrever sobre isso, porque a gente tem que fazer, enquanto você está descendo para o mar, você vai fazendo essa manobra, e aí eu queria explorar, porque tem a ver com a fonoaudiologia. Então eu Uhum. falei, seria usar o útil ao agradável, né? Uhum. E é essas coisas que eu venho fazendo. E com relação, agora está chegando a aposentadoria, né? Sim, 30 anos na educação. E aí, tem alguma coisa que você quer fazer depois de aposentar, Miriam? sim. Eu entrei na educação porque para realizar um sonho do meu pai. Meu pai sempre teve vontade de ter uma filha, um filho professor. E ele sempre falava isso. E foi quando eu decidi ir para a faculdade de arte. Só que ali eu consegui me encontrar. Foi aí que eu iniciei, né, para as aulas como professora. Me encontrei dentro da educação, mas a minha intenção sempre foi, o meu sonho sempre foi a área de saúde. E agora, acredito que com a contagem que um amigo meu fez, acredito que daqui 2 anos, 2 anos e meio, eu consigo me aposentar. Só que tem uma coisa que eu sempre coloquei em mente. O futuro a gente não espera. O futuro a gente sai na frente. Eu não vou esperar aposentar e falar, e agora? O que vai ser da minha vida? Foi aí que eu me desafiei, né, o ano passado, a fazer, a voltar para a universidade presencial e, e fazer a faculdade de fonoaudiologia, que é a terceira tentativa que eu volto, porque há 15 anos atrás, eu... 15 não, 18. Bem específica. 18 anos atrás, eu falei, eu vou fazer fono. Porque tem a ver com música. Eu já fui regente de coral. Ah, tá. Então, ali eu dava aula de técnica vocal, mas, tipo, em pesquisa, não sabia, né? E hoje Uhum. eu vejo que eu fiz muita coisa errada, sabe? E eu não sabia, eu era Leiga. leiga no assunto. E aí eu fazia os exercícios com os coralistas, né? As pessoas que cantavam, mas eu não tinha conhecimento. E eu falei, eu queria fazer fono, né? Porque o fono, ele pode trabalhar com a voz, né? Ele é específico em voz. E aí, há 18 anos atrás, eu falei, eu vou voltar para a faculdade. Fiz até a matrícula e fiquei grávida. Desisti. Aí, há uns 7 anos atrás, vou voltar para fazer fonoaudiologia. Tenho esse desejo, eu quero fazer, é a área da saúde, é a minha área, é a área dos meus sonhos. Mas acabou a faculdade sendo muito longe pelo fato de eu trabalhar na escola de tempo integral, então não tinha essa flexibilidade de horário, de sair mais cedo, entendeu? E a faculdade era em Santo Amaro e eu não ia conseguir, não dirigia, não ia conseguir chegar a tempo e voltava muito tarde para casa, desisti. Fiz a matrícula, mas desisti. E aí voltou o curso de fonoaudiologia para a Universidade de Guarulhos, que é a primeira turma, depois de acho que 11 anos mais ou menos. Voltou esse curso. Eu falei, é agora que eu vou abraçar. E eu entrei para a universidade. Você está em qual Ali, semestre eu agora? tô no quinto No semestre. quinto semestre? São Quinto quantos semestres? semestre. São 8. São 8. Final do ano que vem eu termino. Uhum. E ali, eu entrei bem quietinha. Eu falei, ninguém me conhece, eu vou ficar bem quietinha. Ali eu consigo. Eu comentava ali, eu consigo ser eu bem quietinha. Tipo, eu não preciso ser líder, não preciso ser diretora, não preciso ser mãe. Ali eu tô como estudante, tipo, ninguém me conhece, né? Mas eu acredito que por conta. Não tem como você apagar o seu passado. Então, os conhecimentos que você adquiriu anterior, Você acaba você expondo. acaba expondo. E você acaba não se destacando, mas as suas colocações, elas acabam sendo presentes na hora que você fala, na hora que você se apresenta. E eu olhava para o professor com um olhar, talvez com um olhar de diretor, e eu sempre
tratei muito bem o professor, sabe? Não era puxar saco, mas ele tá lá, ele merece, ele precisa ser elogiado. Então, o professor da universidade, ele é bem elogiado por mim, sabe? Uhum, Então, eu via que às vezes ele tava com a garganta, sabe? Aí, uhum. pigarreando. Eu, dá licença, professor, descia ali, comprava uma água, colocava em cima da mesa dele. Então, são atitudes pequenas, sabe? Uhum. E eu consegui me aproximar dos professores da faculdade. E pelo fato de me aproximar, tem uma professora, aliás, são dois professores assim que me impulsionaram bastante, que é a professora Marcela e o professor Rogério. E a professora Marcela falou, Miriam, você pode fazer isso, abre né, um perfil do Instagram, começa a postar suas coisas, faz alguma coisa. E ela me deu a oportunidade para eu palestrar para os graduandos de pedagogia da faculdade, participei da primeira jornada de fonoaudiologia o ano passado como palestrante. Então, assim, as Foi coisas abrindo foi abrindo e eu novas fui, e experiências eu na própria fui, faculdade. na própria faculdade. E eu fui me. Não, não vou usar a palavra destacar, porque eu não quero ser acima dos meus As amigos, oportunidades entendeu? foram Mas as aparecendo. oportunidades foram aparecendo. E eu fui abraçando e ela foi me incentivando e me impulsionando, essa Uhum. professora, entendeu? E foi assim que surgiu. E agora tô na área da saúde, realizei o sonho do meu pai. Agora nunca é tarde para recomeçar. Tem alguma disciplina que você mais gosta, né, até agora, até nesse quinto semestre que você está, na graduação? Agora Nesses nesse 5 semestres aí, na graduação, eu gosto esse, muito da área de voz. voz, Voz. Ela me chama bastante atenção. atenção. É. Mas eu gostei bastante da área de otorrino, né? A fonoaudiologia no otorrino. Gostei bastante da anatomia. Anatomia? Tanto é que nas avaliações que teve da anatomia, eu tirei 10 nas duas avaliações. Que é muito, muito, muito bacana. Aí no laboratório ele coloca ali como é que fala, os sistemas, os órgãos, né? E Uhum. indicando qual é o nome daquele órgão. Então você tinha que gravar bastante, estudar bastante o sistema e saber os nomes dos músculos, dos ossos. E eu fui muito bem. Mira, tem alguma experiência prática que você pode contar para gente Tem sim, no curso? tem. Duas experiências. Um professor tinha a semana ubíqua, que é uma semana onde tem algumas atividades diferenciadas, né, dentro da universidade. E um professor, ele queria dar uma aula sobre os músculos, mas os músculos desenhados no rosto de uma pessoa. E aí eu falei assim, professor, aí ele falou assim, mas é difícil desenhar. E eu falei para ele, professor, eu tenho formação, eu tenho curso de maquiagem artística. Olha lá a minha formação anterior. Uhum. E eu posso fazer o músculo numa aluna. Ele, sério, sério, eu faço. E aí eu fiz em duas alunas. Eu desenhei toda a parte da musculatura no rosto dela. E ele deu a aula apontando exatamente os músculos no No rosto. rosto, no rosto dessas duas alunas. Então eu fiz toda a parte artística e depois a gente estudou sobre os músculos visualmente mesmo no rosto de uma aluna. E outra questão também que foi prática, que quando chegava no laboratório, o que que eu qual é uma forma de aprender? E as meninas, a gente ria muito, as minhas amigas. Eu falava, deixa eu dar uma aula para vocês. Aí elas, tá bom. Aí eu pegava lá a orelha, né? Toda a parte da audição, a orelha, toda a parte da orelha, a orelha interna, a orelha média. E ali eu falava para elas, vai, repete comigo. É isso. E eu dava aula para elas. É tal, é a orelha externa. Aqui está a membrana timpânica, aqui está. Falava cada órgão, né? Uhum. E a gente brincava. E o professor
até o professor Rogério, na época, ele chegou, nossa, você tá tô dando aula. Por quê? Porque no momento que eu estou falando para Você está elas, eu aprendendo. estou aprendendo, eu estou estudando. É a melhor forma de aprender é Entendeu? quando você ensina. É. E aí, Aprendi isso na faculdade. falando para elas que nada, eu estava estudando. E ali a gente brincava e eu fui muito bem nas avaliações. Olha, dessa forma. Que bacana. Mas até então você não teve ainda contato com experiência com o paciente ainda não, né? Vai ter mais para frente ou não? Sim, nós Esse vamos. processo de estar estagiando, não sei se seria em algum hospital, como é que é feito esse processo já com o paciente? Então, ano que vem nós vamos ter estágios supervisionados, Ah, tá. né? Então, a faculdade ela está se organizando para isso. Eles vão montar uma clínica, né? Me parece que é uma clínica de audição. E não só de audição, mas não sei se é de linguagem também, que vai acontecer. Não quero errar, mas vai acontecer numa clínica. Mas acredito que também faremos essa fonoaudiologia em hospital, porque tem uma professora que está até interessada em ser preceptora, né? E a universidade tem que entrar em contato com os hospitais para que a gente vá para o hospital. Mas tem vários colegas meus que já estão atuando como estagiários, porque eles têm tempo, né? Eu atuo Trabalho, como diretora, eu não consigo. Eu até tenho vontade de ir aos sábados. Eu falei, não precisa ser remunerado, mas eu queria estagiar para eu poder aprender, porque na prática é outra coisa, né? Você ter a teoria, né? Você estuda, você se aperfeiçoa, mas na prática é que você vai realmente aprender. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, falei, eu queria fazer um estágio de sábado, não precisa me pagar não, tipo, não precisa ser remunerado, mas eu gostaria. Inclusive, entrei em contato com uma amiga que trabalha num hospital, e eu falei para ela, consegue aí para mim em alguns dias, porque ela trabalha de sábado e domingo, que a fonoaudióloga estiver no hospital para eu acompanhar, para eu conhecer o trabalho. Ela, não, Miriam, eu vou conversar com o coordenador, ver se a gente consegue liberar para você acompanhar. Então, assim, eu sou muito de encarar e pedir, sabe? Vamos ver se a gente consegue isso. Eu quero acompanhar, eu quero aprender, eu quero ajudar, colaborar. E aí eu vou entrando o que vai no que aparecendo, vai as aparecendo. oportunidades. Tem um amigo também que trabalha numa faculdade. Ele falou, Miriam, eu vou ver se eu consigo. A faculdade tem parceria com duas empresas de telemarketing. Seria legal se você palestrasse para os profissionais de telemarketing. Aí eu falei assim, nossa, seria mesmo. Me bota lá que eu estudo sobre a voz desse profissional. Por quê? É mesmo para desmistificar que o profissional da voz não é só o cantor e o professor. Tem outros profissionais que às vezes não é falado, mas é profissional da voz. O pessoal mesmo que trabalha em telemarketing, eles falam o tempo O todo. tempo todo. Então, como que tem sido essa parte do cuidado da voz? E hoje, também me desafiei, porque eu faço graduação e eu faço pós-graduação. Eu faço pós-graduação em voz, com ênfase em voz artística e voz falada. Então, assim, a atuação do fonoaudiólogo na voz falada é uma e na voz artística é outra. São duas especialidades diferentes. Porque na voz falada, ela está muito mais ligada à parte de patologia, à parte de cuidados. E na área de voz artística, é tirar a beleza daquela voz para que ele estenda, né, a extensão vocal dele. Então, ele vai, como é que fala? Ele trabalha mais a parte estética da vocal e a outra é mais a parte patológica, os cuidados da voz, para que ele flua bem na funcionalidade da voz, entendeu? São duas áreas distintas. Só que na parte artística, vai requerer um pouco mais de conhecimento musical pro fonoaudiólogo. Ele precisa entender um pouco mais
da parte musical. Porque como que ele vai falar sobre extensão do grave, do agudo, então ele precisa entender essa dimensão para ele poder trabalhar com a voz desse artista, que não é somente o cantor, pode ser o profissional do teatro, pode ser né, o artista do teatro, pode ser o locutor, que ele também precisa né, de entonação dessa voz, como que ele vai colocar essa voz, quais os exercícios que ele pode utilizar o antes, né, para aquecer ou para desaquecer essa voz. E o professor, né, no caso, que seria o funcional, como é que fala, o funcionário de telemarketing também, que é o funcional, como ele pode trabalhar essa voz para que ela flua naturalmente, ele não força essa voz, né, por conta do tempo que ele vai ter de uso dessa voz. Eu vejo, outro dia eu fiz um teste, eu levei um decibelímetro, que ele mede quantidade de decibéis né, dos ruídos, do som do ambiente. Surgiu... Os decibéis. Decibéis, surgiu essa oportunidade lá na faculdade, teve um dia Tem aquele que de é calouros. suportável, né? Que o ouvido suporta. Isso. Teve um dia de calouros e eles levaram uma como é que fala? Medidor. Uma equipe de samba. Hum. E aí eu gravei saí daquele som, né? E eu gravei e falei assim, olha, estou na faculdade, sou estudante de fonoaudiologia e eu tô com um decibelímetro, que é um equipamento muito interessante que serve para medir a intensidade dos sons e dos ruídos. E hoje está acontecendo o dia de receber os calouros. E tem aqui um samba rolando, porque estamos próximos do carnaval, e eu vou até lá para medir os decibéis. Por quê? Porque fonoaudiólogo, ele curte, mas ele também estuda, né? E foi com esse interesse. E aí eu saí de lá de onde eu estava, que estava um som mais tranquilo, e fui para o lugar onde estava. Deu 110, 115 decibéis o som. E o que é o recomendado, né? Até 80. Até 80 decibéis, num período de 4 horas. Aí você tem um descanso, mas a gente trabalha dentro da escola, que eu levei no intervalo e dentro da sala de aula também, para saber. Então, dentro da sala de aula acontece, e uma sala até que tranquila, 94, 95 decibéis. No intervalo chegou a 100. Então, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Assim como, por exemplo, o psiquiatra, né, o médico psiquiatra, trabalha em conjunto, podemos dizer assim, com o psicólogo, né? Como que o fonoaudiólogo, na saúde, qual é a outra área que ele trabalha em conjunto? Hoje existe muito a questão da O otorrino? equipe, Seria o otorrino? na parte da audição, sim. Né? O otorrino faz o primeiro atendimento. Como é que fala? O fonoaudiólogo também pode indicar ao otorrino. Certo. Mas geralmente o paciente passa primeiro no otorrino e ali ele trabalha em conjunto, sim. Porque o Quer dizer que o otorrino e o fono trabalham. São áreas bem comuns para trabalhar junto. Quer dizer, a audição e fala estão concomitantes? Não, no caso ali, o fono vai trabalhar a audição. Específico, entendeu? Só a audição. Só para você entender, dentro da fonoaudiologia existem várias áreas. Então, o fonoaudiólogo ele vai se especializar numa determinada área, entendeu? Então, quais são as áreas? O fonoaudiólogo ele é o especialista de cabeça e pescoço. Ele é o especialista e é uma profissão que ela está em ascendência. É uma profissão nova e ela está assim num crescimento muito grande. Então, assim, quais são as áreas de atuação do fonoaudiólogo? Ele trabalha com a voz. As pessoas acham que é só a voz, né? Ele trabalha com a voz. Pelo fono, né? Trabalha com a voz, ele trabalha com a audição. Então, é um fono que... Então, esse fonoaudiólogo
fonoaudiólogo que vai trabalhar com otorrino é o fonoaudiólogo especialista em parte de audição. Uhum. Então, ele pode trabalhar. Então, ele tem que primeiramente entender sobre ser um profissional da fono para Para poder depois, se estender para o isso, ouvido. para uma especialidade. Aí Ah. ele vai se especializar para uma área. Então, seria uma extensão. Então, o otorrino é uma extensão do fono? Não, o otorrino é uma coisa, o fono é Fono é outra. Por outra. exemplo, quem faz os exames de audição? É o fono. É o fono que faz, é o fono que vai lá dar o diagnóstico. Uhum. Então, se a pessoa tem alguma alteração auditiva, é o fono que vai fazer todos os exames. Inclusive, esse semestre, eu estou tendo uma aula de você analisar e fazer os exames, né, os exames auditivos, porque existem vários, para vários problemas, porque a orelha está dividida em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, para determinada parte da orelha, é um tratamento, é um diagnóstico, entendeu? Uhum. Então, e existe como é que fala? Um exame específico, e tem também a parte do sistema nervoso central, né? Que são os pares cranianos, então, que é a outra parte, que é a parte do labirinto, que é o fono também que trabalha, que Uhum. dá a parte, né, de reabilitação, a parte de exercícios, né, para que essa pessoa faça, e ele que faz o exame de otoneuro para saber se a pessoa tem a labirintite ou não, que é o otorrino. Implante coclear, que é na cóclea, o fonoaudiólogo ele vai junto para o centro cirúrgico com o otorrino para direcionar lá onde vai ser colocado aquele implante da audição, Uhum. entendeu? E é o fonoaudiólogo que trabalha com a parte de aparelho auditivo, então é ele que vai, como é que fala? Indicar o aparelho para a pessoa, é ele que vai regular esse aparelho auditivo. É o Da mesma fono. forma como, por exemplo, uma pessoa quando tem um derrame, e esse derrame afeta a voz dele, né? Quem que faz esse diagnóstico para poder estar fazendo essa correção da voz? Então, A fono que faz o diagnóstico? não, por exemplo, vamos supor que essa pessoa teve uma Na AVC. DC. Então, primeiro, ela vai ter os primeiros cuidados, né? O primeiro atendimento, tudo. Precisa saber qual é o diagnóstico, né? O médico vai dar o diagnóstico de como foi, como é que fala? Qual é o grau dessa AVC? E não é só a questão da voz, mas é a questão da deglutição, da pessoa engolir. Engolir. Então, assim, como é que tá essa musculatura da deglução? Como é que é, né? Essa tônus muscular da deglutição. Então, o fono não vai trabalhar só com a voz, ele vai trabalhar com essa parte da pessoa conseguir engolir. Será que ela vai conseguir voltar a mastigar um alimento? Porque, né, Mexe com todos mexe os com todos músculos. os músculos. Então, assim, ele vai. Quem vai dar o diagnóstico, né, vai dar, é o médico, né, tem que ver qual o nível, né, que foi esse AVC, para aí a fono entrar com a reabilitação desse tônus muscular, se ela consegue engolir, se ela consegue, e ali demora, porque vai depender do, como é que fala, do retorno que essa pessoa tem, entendeu? O fono vai fazendo esse acompanhamento, às vezes em loco, na casa, porque dependendo, né, a pessoa não... Dependendo da situação, ela né, está sendo acompanhada em casa. Os familiares também faz parte dessa recuperação. Então, o fono vai orientar qual é o melhor alimento, qual é a textura desse alimento que é indicado para esse paciente, A entendeu? idade interfere também nesse processo de recuperação? A pessoa mais jovem ou a pessoa mais de idade? Ou não? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer porque eu não tenho esse feeling, essa experiência. Então, para eu
Para eu não errar, Entendi. eu prefiro não dizer. Tá certo. Eu não tenho esse feeling, Uhum. entendeu? Nesse caso. E a tecnologia, até que ponto ela ajuda o profissional da fono a ter diagnóstico do paciente, o tratamento? Por Tem, exemplo, tem. sim, muito, porque tem muitos exames que precisa do aparelho, né? Do aparelho tecnológico. E, por exemplo, já ouviu falar hoje, há um tempo atrás, acho que 5, 6 anos, se fazem em hospitais o teste da orelhinha, o teste nos bebês, né? O Uhum. teste da orelhinha, o teste do freno lingual. Então, existem os aparelhos, os equipamentos que a criança não precisa ter uma resposta, mas o próprio equipamento ele já dá, né? Se ela tem alguma alteração auditiva, se não tem. Então, existem muitos recursos. Por exemplo, da voz, hoje existe muitos recursos que você pode utilizar, não só exercícios físicos, né, que precisa fazer, mas existem recursos tecnológicos que você pode utilizar, que está a favor desse tratamento. Miriam, para o profissional da voz, o que que você dá, qual o conselho que você daria para esse pessoal que fala muito durante o período de trabalho, no pessoal do marketing, professor, que você comentou aí? Eu acredito que é bem importante esse acompanhamento da saúde vocal. Então, às vezes a pessoa ela esgota toda a possibilidade da voz dela, toma às vezes usa pastilha e a pastilha ela só tá protelando talvez, né, como é que fala, uma alteração que pode ter acontecido, então que ela procure sim um profissional, um fonoaudiólogo para que faça um acompanhamento, para que, né, faça uma análise, conheça, né, ela conheça, porque não adianta a gente generalizar, existem muitas coisas na internet, muitas. Então, não adianta você generalizar uma técnica ou um exercício que serve para um, vai servir para Para outro. todos. Então, precisa saber o que aquela pessoa tem, se não tem problema, né, numa, se não tem nenhuma fenda nas pregas vocais. Olha que interessante, vou citar uma. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso. Bora, claro. Como que você hidrata suas pregas vocais? Como que eu hidrato? É. Nunca, nunca fiz esse exercício assim de, 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 de hidratar, não. Como que seria? As pessoas falam assim: olha, eu vou beber água, que eu vou Ah, sim, além da água, né? hidratar as minhas pregas vocais. Mas a água, Mas tem algum exercício específico? ela tá hidratando o corpo inteiro e, consequentemente, ela vai hidratar as pregas vocais. Por quê? Porque a água, ela vai passar pela faringe. Ela não passa onde estão as pregas vocais. Então, ela não hidrata diretamente as pregas vocais. O que hidrata as pregas vocais é o inalador. O inalador, ele entra na hora que você inspira, ele vai direto nas pregas vocais, e não é água, porque a água não passa no mesmo lugar onde estão as pregas vocais. Olha que interessante. A água, ela vai hidratar o corpo inteiro, De uma maneira de uma geral. maneira geral, mas não diretamente. E as pessoas acham que elas estão bebendo água e estão hidratando. Miriam, qual é o sintoma que uma pessoa pode estar passando despercebido, mas que de repente é alguma coisa relacionada ao fono? É, eu acredito, assim, que uma rouquidão persistente, a pessoa tá sempre rouca, né? Constantemente, tá sempre pigarreando constantemente. Então, ela pode ter alteração e pode ser avaliado por um fonoaudiólogo, entendeu? Para Uhum, saber, porque às vezes pode acontecer de ter um pólipo, pode acontecer de ter um nódulo e ela não saber que ela tem alguma alteração, né?
e ela não saber. Então, assim, a constância, né, daquela, talvez daquela rouquidão, ou talvez daquela perda, né, da voz, ela pode ficar afônica, né, e ficar sem a voz, ou a voz muito aguda. Então, a persistência, Tá. ela pode procurar um Uma profissional, continuidade isso, que, um de repente, profissional. pode ser um problema mais E sério. às vezes pode ser, e às vezes pode ser só uma gripe, né, que ali alterou, ou até um uso mais excessivo da voz. Mas é sempre muito bom procurar um especialista. Tá. Miriam, com relação qual o conselho que você daria a uma pessoa que gostaria de ingressar numa graduação de fonoaudiologia? Primeiro que a graduação de fonoaudiologia, né, quando você entra, você tem uma perspectiva, quando você está lá, o leque de possibilidades, ela abre. Aí você fala, nossa, eu não sabia nada. Muita coisa. Quanta coisa que tem para aprender. Então, tem a área de linguagens hoje está muito, muito alta, a parte de linguagens, principalmente para TEA, né? Para autistas, trabalhando. Então, hoje se trabalha, tem as equipes multi, tem as clínicas, né? Que equipe multi, onde trabalha o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo e o terapeuta ocupacional trabalha em conjunto para aquela criança, né? Se desenvolver. A área de perícia, perícia auditiva, né? Ou trabalha mesmo com a perícia, com a voz, reconhecimento de voz, de algum acontecimento, de algum crime, alguma coisa, também Uhum. trabalha. O fono ocupacional, onde trabalha dentro das empresas, né? Fazendo os testes, os exames, então, orientações de prevenção dentro das empresas. Tem várias ramificações, entende? Tem a voz, né, que foi o que eu mais citei, a parte de disfagia, que é a parte de deglutição, a parte de alimentação, por exemplo, o nutricionista, ele trabalha com a parte de vitaminas, né, e o fonoaudiólogo, ele trabalha na questão da alimentação, da textura. Então, às vezes, a pessoa, um idoso, ele pode comer a alimentação, tem que ter uns cuidados quanto à textura. Então, determinados alimentos, por conta do engasgo, então não são indicados para aquele, como é que fala, para aquele paciente. Então, ele trabalha bastante com a questão como é que fala? Dessa deglutição, da disfagia, e trabalha também com neonatal. No momento que o bebê nasce, né, ele faz o exame da orelhinha, o exame da... Eu tô falando do modo mais popular, tá? Certo. Da linguinha, o teste da linguinha. E ele também trabalha com a parte de amamentação. Então, é a fono, né, que no caso, que vai ensinar a mãe a amamentar. Olha Eu não só. imaginava que era a fono. Então, vai ver as características do bico do peito, que vai encaixar ali com a boquinha do bebê, porque às vezes ele tem alguma coisa que ele não tá, a questão da musculatura, alguma coisa que não tá se encaixando. Então, é ela que vai, o fono que vai analisar, que vai acompanhar, que vai dar as primeiras orientações para essa mãe. Uhum. Que bacana. Inclusive, eu vou agora, dia 12 de abril, eu vou fazer um curso, que vai ser um dia inteiro, um curso intensivo de a fonoaudiologia na UTI neonatal. Então, hoje, eu tô vendo várias áreas, porque eu ainda, mesmo fazendo a pós-graduação em voz, eu não decidi, sabe? Uhum. Então, eu falei, eu quero conhecer várias áreas, fazendo curso, para eu falar, é para É cá que eu essa, vou, cara. é essa que eu vou. Você vai escolher. É. Miriam, quais são os vilões que podem prejudicar a voz no ambiente que a gente está inserido? No trabalho, por Aham. exemplo, ou em casa. O ar-condicionado, né? Questão da temperatura. E o ar-condicionado, ele resseca as pregas vocais.
Questão do cigarro. Cigarro, Cigarro, né, o pod, o álcool, o narguile, o café, o café por também. conta da temperatura, por conta da temperatura. Então, assim, quando o profissional, ele tá ali no momento da atuação, então a questão da temperatura do café. E tem aquelas coisas do mito. Ah, eu vou chupar uma bala ai, esqueci o nome. De gengibre, vai Uhum. melhorar. Ah, vou comer uma maçã. A maçã, ela é adstringente, ela vai fazer uma limpeza bucal, mas ela não vai no lugar lá das pregas vocais, entendeu? Uhum. Então, existem alguns mitos que as pessoas acham que aquilo vai melhorar a voz. E o que é... A gente não vai parar de tomar café, às vezes, no ambiente de trabalho, mas a gente pode diminuir. Sim. Pode tomar um copo d'água após o café, entendeu? Então, a gente pode diminuir a quantidade de cigarros que você vai fumar, né? Ou Uhum. evitar, né, o cigarro. Então, tem O algumas certo é coisas... parar, né? o certo é certo é parar. parar. Mas você tem algumas coisas que você pode diminuir para facilitar, para melhorar, né, essa saúde vocal. Sim. Ô, Mira, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar a esse bate-papo aí nas nossas considerações finais? Ai, olha, essa conversa para mim tem sido bem enriquecedora, tem sido uma troca. Eu acredito que o meu percurso, eu acho que eu nunca vou parar de aprender. Aprender é para a vida inteira. Sempre. Então, aprender, a gente está aprendendo aqui, né? A gente está conversando, está aprendendo ali Corrigindo os corrigindo erros. os erros, é isso, é corrigindo as rotas e seguindo. Eu tenho bem isso, é olhar pro... Eu gosto também de sair do problema, olhar a questão em terceira pessoa. Você tem uma situação, por exemplo, vou voltar lá para o diretor. O trabalho do diretor praticamente é resolver situações, é tomada de decisão o tempo todo, praticamente o dia inteiro tomada de decisão. E quando você sai daquela situação e você olha como terceira pessoa, o seu olhar fica melhor. Porque quando Ver o você problema está como um drone. Como um quando drone você seria. está inserido naquilo, você às vezes você deixa a parte emocional, então quando você sai, você olha em terceira pessoa, fica Olha mais por fácil, cima. é a caixa d'água, né? Que eu citei. Então, às vezes, eu não gosto muito de tomar. Às vezes você tem que tomar decisão ali na hora, mas eu gosto de. Deixa eu ir no banheiro primeiro. Tempo que você foi ali no banheiro, você já pensou? Já Aí você. digeriu. Porque corrigir as coisas é pior do que você tomar uma decisão que vai ser encaminhada, entendeu? Você tem que refazer uma coisa por uma decisão tomada precipitadamente. Eu sempre falo assim, olha, não vem me perguntar as coisas no corredor, né? Marca um alinhamento e a gente senta e a gente conversa sobre o assunto. Porque às vezes as respostas no corredor, ela pode ser a pessoa pode não ter a melhor, Uhum. né, a melhor resposta. E ali pode gerar um problema que a gente não tinha. Então, é sempre bom você sair daquele problema, olhar em terceira pessoa e não tomar decisão precipitada. Sim. Tudo bem que tem horas que você precisa tomar uma decisão Sim. naquele exato Não momento. tem jeito. Mas se você tem um tempo, você pode. Então, é ver aquilo que é prioridade e o que é urgência. Urgência, tudo bem que você tem que fazer naquele momento. Mas, peraí, eu posso te dar a resposta amanhã, porque você ainda tem um tempo para a gente pensar. Miriam, se você tivesse que escolher alguém para você passar uma tarde batendo um papo, conversando, aprendendo, trocando experiência, qual seria essa pessoa? Meu Deus, Ela pode estar aqui, como não pode estar aqui. que pergunta difícil. A hora que você falou de experiência, na cabeça veio minha mãe. Opa, eu já tinha pensado nela porque você comentou, né? Aham. Até então você sempre se recorria a ela, né? Recorria. E a outra pessoa é minha filha. Se eu pudesse hoje estar sentada, escutando ela, das vivências que ela está tendo lá, as experiências que ela está tendo, o momento que ela está
tendo, e eu trocando as minhas, Ela assim, já foi para lá? Não, é porque ela já está em Curitiba. Ah, já está Ela em está Curitiba. na escola, ela está se preparando para ir Ah, para tá. lá. Então tem toda uma preparação. Então, Uhum. e cada dia ela fala, mãe, eu tô vivendo muito isso, eu tô gostando muito. Então ela só tá muito, mas muito concentrada naquilo que ela escolheu, sabe? E isso Uhum. me deixa feliz. Mas ao mesmo tempo eu sinto saudade. Então, se eu tivesse que escolher, seria minha mãe E a sua filha? e a minha filha. Miriam, muito obrigado pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.